Pegue a sua Bíblia. A primeira pregação que eu fiz foi sobre Jesus entrando com um jumentinho em Jerusalém. Depois, a outra pregação que eu fiz foi sobre a negação de Pedro. Ontem nós pregávamos sobre a traição de Judas. E hoje eu quero que eu e você adentremos o Getsêmani. Eu quero fazer uma pregação sobre Jesus e os apóstolos, 3 apóstolos, no Getsêmani. E nós vamos aprender muitas coisas com Jesus no Getsêmani. Amém? Então olha para quem está do seu lado e diga: é quarta-feira santa. E Jesus agora irá nos levar para o jardim do Getsêmani. Você está preparado? Veja que é um jardim de angústias. É nesse jardim que Jesus ficou triste, aonde ele mesmo diz: minha alma está triste até a morte. A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. A agonia de Jesus no Getsêmani. Portanto, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia e vamos ler o relato inteiro do Getsêmani. Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, de 36. Mateus 26, de 36 a 46. Acharam? Vamos lá? Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsêmani. E disse-lhes: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me trai está perto daqui. Palavra da salvação. Dê um beijo na sua palavra.
São João Crisóstomo diz o seguinte: ele disse assim no Evangelho: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Pois era o seu costume orar afastado deles. Jesus costumava rezar afastado dos seus apóstolos. E aqui nós já temos um grande ensinamento, segundo São João Crisóstomo. Ele o fez para nos ensinar a orar e usar o silêncio e a solidão para os grandes pedidos. Jesus, quando tinha um grande pedido a fazer ao seu Pai, Jesus, quando tinha uma grande oração a fazer ao seu Pai, ele se afastava para buscar silêncio e solidão. Ele já tinha feito isso para escolher os seus 12 apóstolos, em Lucas 6. E agora, no grande momento da vida de Cristo, ele se retira para orar sozinho. Veja, ele até leva 3 com ele, mas chega um momento que ele fala: vocês ficam aqui e eu vou rezar em silêncio. Eu vou rezar sozinho. Eu vou rezar em solidão. Ele e seu Pai. Qual é o ensinamento que São João Crisóstomo já está nos ensinando? Quando você tiver na vida grandes pedidos a fazer, antes de grandes momentos na sua vida, antes de grandes decisões na sua vida, é preciso buscar tempo de silêncio, é preciso buscar tempo de deserto para escutar a voz de Deus. Amém? O que Cristo vai fazer no Getsêmani? Buscar a vontade do Pai. Veja que o relato todo é: não faça a minha vontade, mas a tua. Então, nos momentos decisivos da nossa vida, e na tua vida tem vários momentos decisivos, nós não temos que estar preocupados em fazer a nossa vontade. E outra coisa, não é Deus fazendo a minha vontade, mas é eu fazendo a vontade de Deus. Porque muitas vezes a nossa oração é assim: Deus, faça a minha vontade. Deus, eu preciso que abra essa porta. Deus, eu preciso que feche essa porta. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. E Jesus já começa a nos ensinar que não é assim que se reza. Ou seja, não é assim que se reza querendo que Deus faça a minha vontade. Como é que reza? Deus, faça-se a tua vontade. Nós podemos até apresentar para Deus a nossa vontade. A minha vontade é esta, Senhor, mas como Jesus, não faça o que eu quero, faça o que tu queres. Então, na vida nós temos vários momentos onde a gente precisa entender isto. Buscar a vontade de Deus, no silêncio de um sacrário, no silêncio de um retiro. Você, por exemplo, que veio à Canção Nova, você está de retiro. Você veio fazer o que aqui? Buscar a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Jesus já está nos ensinando no Getsêmani. Veja que ele leva 3 com ele. Ele não leva os 12. Interessante que ele só leva os 3 que participaram da transfiguração. Ele só leva os 3 que viram a glória, porque agora esses mesmos 3 vão ver Jesus muito diferente da transfiguração. Talvez os outros não suportariam ver Jesus como virão agora. Agora os apóstolos, esses 3, vão ver Jesus suando sangue. Agora esses 3 vão ver Jesus abatido. Agora esses 3 vão ver Jesus triste. Agora esses 3 vão ver Jesus como eles nunca viram antes. Jesus, com certeza, uma pessoa alegre. Uma pessoa que todos queriam estar perto.
Mas o que foi visto essa noite, no Getsemane, é algo que eles nunca tinham visto. Então olha o carinho de Jesus, Ele não leva os 12, Ele só leva os 3, que participaram da transfiguração, porque é como se dissesse assim: como vocês viram minha glória, vocês serão capazes de ver agora a minha agonia. Aqueles que não viram a minha glória não suportariam ver este momento agora. Então vocês que viram a minha glória, vocês entendem onde tudo isso vai dar, porque a cruz não é o fim, a cruz é só uma passagem. Então vocês serão capazes, Pedro, Tiago e João, vocês serão capazes de me ver assim. Os outros talvez não teriam condições, porque a cena foi muito pesada. O nosso Senhor está numa agonia total. O peso do mundo inteiro está caindo nas suas costas. Era normal que as pessoas quisessem prender ele, era normal, só que agora com um detalhe: agora pela primeira vez ele vai se entregar. Então, que já queriam matar ele, isso aí não é novidade. Queriam tacar pedras, queriam tirá-lo do precipício, queriam matar ele, queriam prender ele. Isso não é novidade. Mas qual é a novidade agora? É que agora chegou a hora. Agora chegou a hora, o traidor está às portas. O evangelho de hoje terminou com o traidor, mais uma vez, o traidor já está perto. Eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Como nós vimos ontem, ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a entrego. Imagina o contexto espiritual daquele momento. Imagina o combate espiritual que Cristo viveu. Imagina como estava o inferno naquela hora. Imagina como estavam os demônios naquele momento. Momento de profundas trevas. Os discípulos com medo. E agora ele está rezando ao Pai. E é uma oração forte, porque é possível que passe de mim esse cálice, Senhor? É possível que eu não beba deste cálice, meu Pai? Mas ele não quer fazer sua vontade, ele quer fazer a vontade do Pai. Por isso, Orígenes disse assim, quando Jesus disse: permanecei aqui e vigiai comigo. É como se Jesus dissesse: embora eu tenha dito aos outros discípulos, ficai aqui enquanto eu vou orar, mas vos trouxe 3 comigo. Não quero que venhais além disso, pois ainda não sois capazes. Interessante, Orígenes. Jesus leva 3, mas esses 3 só podem ficar até aqui. Vocês ficam aqui porque eu vou mais adiante. É como se Jesus estivesse dizendo, segundo Orígenes, vocês só são capazes de ficar até aqui. Daqui para frente vocês não vão dar conta. No entanto, permanecer aqui de modo que cada um se mantenha firme no estado da sua vocação. Abra a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20. O que está escrito aí? Cada um permaneça na profissão em que foi chamado por Deus. Ou seja, não adianta você querer viver o que Deus não quer que você viva. Cada um tem que viver a sua vocação. Cada um tem que viver o seu chamado. Então, quando Jesus diz para eles, fiquem aqui, é para ficar aqui. Não adianta você querer viver o que Deus não quer que você viva. Ah, é tão bonito Jesus rezando lá. Só que Jesus não quer que você reze lá, Jesus quer que você reze aqui. Você pode olhar para o freio e falar assim, nossa, mas é tão bonito ser freio. Mas às vezes Deus não quer que você seja freio. Você tem que ser o que Deus quer que você seja.
E eu também achava bonito, eu acho linda a vocação matrimonial, mas Deus não queria que eu fosse, Deus não me chamou para isso, Deus me chamou para ser frei, Deus me chamou para ser padre. Ou seja, cada um tem que estar no estado que Deus chamou. Uns Deus chama para o sacerdócio, outros Deus chama para o casamento, outros Deus chama para o celibato, outros Deus chama para a vida religiosa. Deus vai te chamar para alguma coisa e você tem que se manter fiel ao que Deus te chama. Fica aqui, não sai daqui não, porque para onde eu vou não é o seu lugar. Cuidado para você não estar onde Deus não quer que você esteja. Portanto, fiquemos onde Jesus nos ordenou ficar. Diga comigo, fiquemos aonde Jesus nos ordenou ficar. 1 Coríntios 7, 24, o que está escrito aí? Irmãos, cada um permaneça diante de Deus, na condição em que estava, quando Deus o chamou. Olha para quem está do seu lado e diga, fica no lugar que Deus te quer. Não vai se meter onde Deus não te quer. Por mais bonito que seja, se Deus não te quer lá, não se mete lá. Isso é importante para nós, sim ou não? Orígenes ainda diz, abra sua Bíblia em Mateus 26, na verdade deixa aí Mateus 26 já guardadinho, Mateus 26 de 40 a 43, foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro, então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Apoderou-se, afastou-se pela segunda vez e orou dizendo, meu Pai, se não for possível que este cálice passe sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda, e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Igual os olhos de muita gente no rosário. Tem gente que se identificou profundamente com essa palavra. Nos rosários da madrugada, os olhos pesados. Orígenes diz, observai, porém, que após a primeira oração, ele veio aos discípulos e os achou o quê? Dormindo. Do mesmo modo, após a segunda oração, ele veio de novo e os encontrou? Igual muita gente, você pega o primeiro terço, está dormindo. Você vai para o segundo terço, você vai para o terceiro terço, igualzinho, não mudou. Pois os seus olhos estavam pesados. Vê se os olhinhos dos seus irmãos aí, pergunta para eles, seus olhos são pesados também? E ainda mais no finalzinho, né? Preste atenção, Orígenes vai nos dizer algo interessante. Não eram apenas os olhos do corpo que estavam pesados, mas os olhos da alma que estavam pesados. O que nos impede de orar e vigiar é a sonolência da alma. Portanto, Jesus está nos ensinando que nós não devemos esmorecer na oração. Então tem gente que tem preguiça para orar, porque a sua alma está pesada. E por que a alma fica pesada? Porque ela está muito terrena. Então que bonito, nós estamos vivendo essa quaresma, e quanta gente despertou para a oração.
Quanta gente saiu da sonolência espiritual. E por que ela estava na sonolência? Porque ela só pensava nas coisas deste mundo, ela só pensava nas coisas desta vida, ela vivia uma vida puramente materialista. O que é uma vida materialista? É uma vida onde eu só penso em coisas deste mundo e não penso nas coisas eternas, e por isso não rezo. E então uma pessoa que vive assim, ela vai ficando com a alma pesada. Então os olhos dos apóstolos pesados, na verdade eram suas almas que estavam pesadas, ainda não tinham noção da eternidade, ainda estavam presos às coisas da terra. Quando eu e você ficamos presos às coisas da terra, nós temos preguiça para orar. A sonolência espiritual é a pior coisa que tem. E que bom que você acordou. Que bom que você despertou. E foi Jesus que te despertou desse sono. Não acha que foi você não, viu? Porque você estava capotado, você estava lá babando. E foi Jesus que te acordou, foi Jesus que te sacudiu. Eu sempre digo para vocês, eu não bato na casa de ninguém, eu não ligo a internet de ninguém, eu não chamo ninguém para orar, é vocês que vão lá, mas não é vocês, não é Frei Gilson que acordou, não é vocês, é Deus que acorda vocês, é Deus que desperta vocês, e não só os olhos do corpo, mas da sonolência da alma. Deus desperta vocês. Então às vezes você estava vivendo uma vida apática, uma vida espiritual apática, e agora você está orando, agora você despertou para orar, porque você entendeu que isso é importante para a sua vida, perseverar na oração, que trabalhar é importante, que estudar é importante, que fazer isso e aquilo é importante, faz parte da nossa vida, mas orar é mais importante que tudo. Só que tem muita gente dormindo ainda na sua casa. E eu não estou falando daqueles que dormem enquanto você reza o rosário, não. Porque nem todo mundo é obrigado a rezar este rosário na madrugada. Eu estou falando daqueles que dormem porque estão com as suas almas pesadas no pecado e não rezam de jeito nenhum, nem de madrugada e nem de dia. Eu estou falando daqueles que estão sonolentos na vida espiritual e não querem saber de Deus, mas só querem saber das coisas do mundo. Por isso que o Deus que te despertou, você deve orar para que este mesmo Deus os desperte da sonolência a quais eles estão. Não é você que vai despertá-los, é somente Deus que vai despertá-los. O seu papel é orar e vigiar, para que aqueles que você ama também sejam despertados na oração. Amém? Repita comigo: desperta, Senhor, a minha família para orar, a minha família para a fé. São Jerônimo, o grande tradutor da Sagrada Escritura, ele diz assim: vigiai e orai para não cairdes em tentação. É impossível a alma humana evitar totalmente a tentação. Por isso que nós dizemos no Pai Nosso: não nos deixeis cair em... Então a gente no Pai Nosso reza de uma forma que não é possível se livrar da tentação. Veja, a gente não diz assim para o Senhor: e não deixa que a tentação venha sobre nós. Não. Nós dizemos no Pai Nosso, isso está em Mateus capítulo 6, 13, e não nos deixeis cair. Quando a tentação vier, não me deixe cair. Não recusamos toda a tentação, mas oramos por força para suportá-la. Então Deus vai permitir que a tentação te atinja. O Getsemane é a prova de que Deus permite que a tentação nos atinja, mas que nós temos que orar e vigiar para não cair em tentação. Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13.
1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Opa, olha que coisa linda. Ao mesmo tempo que Deus não tira de você a tentação, ao mesmo tempo Ele não deixa que venha sobre você uma tentação que você não dê conta de suportar. Amém? Então toda tentação que vem sobre a sua vida é porque você dá conta de suportar. Deus é fiel. Leia comigo. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Olha que bonito, você não vai ser tentado além das vossas forças. Mas com a tentação, olha o que você ganha com a tentação. Mas com a tentação, Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Toda vez que você passa por tentação, Deus te dá as graças para você sair da tentação. Deus te dá as graças para você vencer a tentação. Deus te dá as graças para você vencer o demônio. Portanto, nós não temos desculpa para pecar. Quando a gente peca é ser vergonhice nossa mesmo. Fraqueza humana. Confiamos demais em nós mesmos, talvez. Esquecemos que Deus está nos dando auxílios para que a gente não caia. Portanto, Ele não diz, vigiai e orai para não serdes tentados, mas para não cairdes em tentação. Isto é, para que a tentação não vos domine. Então veja, não é pecado ser tentado, o pecado é quando a tentação nos domina. Enquanto você está sendo tentado, você ainda não pecou. Jesus foi tentado e nem por isso pecou. Então não é porque o demônio está me apresentando algo que eu já estou pecando. Não, a tentação ainda não é pecado. O que é o pecado? É quando a tentação me domina. Diga para quem está do seu lado, a tentação não pode dominar você. Então vamos colocar o pecado da gula, vai, pecado da gula. Tem gente que já, ai meu Deus, não fala desse pecado. O pecado da gula. O pecado da gula, você comeu o que é suficiente, já está bom. Só que aí, os prazeres da carne dizem para você o seguinte, come mais. Não, mas a tua razão diz, mas já está bom. Não, mas agora você vai comer por prazer, você vai comer porque está gostoso, você vai comer bastante, come, vai, filho, vai com tudo. Enquanto você está sendo tentado, você pecou? Não. Você peca quando você fala, vou comer tudo mesmo, daí tudo. E aí você começa. Deus te dá os meios para você não pecar. Agora a tentação ela se torna pecado quando a tentação te domina. Então a gula te dominou, você entendeu? Abra sua Bíblia em Gênesis 4, porque nós vamos ver isso lá no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Gênesis capítulo 4, versículo 7. O que está escrito aí? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Ou seja, você não pode deixar o pecado te dominar. Portanto, São Jerônimo ainda, tanto quanto confiamos no ardor do nosso espírito, também devemos temer a fraqueza da carne. Cuidado, nunca se esqueça que a tua carne é fraca. Gente, Jesus deu o aviso, a tua carne é fraca, você é fraquinho, você não dá conta. É por isso que nós sofremos para rezar. Eu nunca vi as pessoas dizer que, veja, você percebe que não há muito sofrimento para as diversões? Não há um sofrimento para se divertir. Vamos para a praia? Bora! Chama a sua família para a praia.
Bora! Vai ter que acordar de madrugada para ir para a praia. Ótimo, é melhor que nós não pega trânsito. Não é assim? É assim ou não é? Agora, bora acordar de madrugada para orar. Ih, eu tenho que trabalhar amanhã, não vai dar. Cheguei cansado. Aí ela chegou cansada, ela vai trabalhar, não está boa a vida, assim, está todo cansado, mas vamos descansar, vamos para a praia, vamos de madrugada? Vamos. É bom que não pega trânsito. A carne é fraca para as coisas de Deus. Vamos provar isso? Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. O que está escrito aí? De fato, se viverdes segundo a carne, havereis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Está claro, sim ou não? São Jerônimo ainda continua: contudo, segundo o apóstolo, as obras da carne são mortificadas pelo Espírito, como a gente acabou de ler nessa palavra. Leia de novo: de fato, se viverdes segundo a carne, havereis de morrer, mas se pelo Espírito, veja, pelo Espírito eu mortifico as obras da carne. Então, quando o Espírito Santo entra na sua vida, ele faz você mortificar a carne. Você está querendo isso, mas eu não vou te dar não. Porque o que você quer não é o que Deus quer. A tua carne muitas vezes quer o que Deus não quer. E para a gente ficar claro na sua cabeça, vamos lá, a gente já que está aberto aí a Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 5 em diante. Olha o que está escrito aí: os que vivem segundo a carne, gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito, apreciam as coisas que são do... Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus. Não é Frei Gilson que está inventando isso, é a palavra que está dizendo. Os desejos da carne são hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Repete comigo: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Então Jesus está falando: a sua carne é fraca. Você não pode viver de acordo com a sua carne, porque senão você não vai me agradar. Jesus não quer viver de acordo com a carne, Jesus quer viver de acordo com a vontade do Pai. Por isso, não faço o que eu quero, mas faço o que tu queres. Então vai ter horas que a tua carne vai gritar: eu quero isso, mas isso que você está pedindo, carne, é da vontade de Deus? Não. Então você vai ficar querendo, vai sangrar, vai chorar, vai espernear, mas não vou te dar. E aí sabe o que acontece? Teu espírito vive, e a tua carne vai morrendo dia após dia. Mas o que é melhor? O teu espírito viver ou o teu espírito morrer? Por isso que a gente se encanta quando vê um Francisco de Assis, quando os apelos da carne pediam coisas para ele. Aí vai ver a história, o que o homem fazia. Você ia ver, estava lá no gelo, sem roupa, matando os desejos carnais que estavam suplicando para ele. E a gente, por qualquer coisinha, um clique de celular, a gente é capaz de obedecer o desejo da carne. Orígenes disse o seguinte: enquanto Jesus estava presente, seus discípulos não dormiam. Por isso devemos orar para que Jesus não nos deixe nem um instante.
Então, enquanto Jesus estava com eles, eles não dormiam. Quando Jesus saía, os homens dormiam. Isso mostra um ensinamento para nós, que você não deve sair do lado de Jesus um instante sequer. Você não deve caminhar na sua história de fé sozinho. A tua história de fé é com Jesus. Jesus te ensinando a rezar, Jesus com você. Não queira ir sozinho, porque sozinho você não dá conta. Sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Mateus 26, 44. Mateus 26, 44. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. São João Crisóstomo. Depois disso ele retorna e diz a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Todos estavam dormindo. E por que ele admoesta só Pedro? É como se ele dissesse: tu que estava pronto a dar a vida por mim, você não falou que ia dar a vida por mim, Pedro? E está aqui já dormindo? Não pudestes vigiar uma hora comigo? O que segue também sugere a mesma correção. Pedro, vigia, ora, para não cair em tentação. Ele novamente os instrui a não serem autoconfiantes. Olha por que Jesus fala com Pedro? Porque qual foi a fraqueza de Pedro? Confiou demais em si mesmo. Eu vou dar a minha vida por ti. Só que Pedro, nós já vimos essa pregação, ele falou isso confiando nele mesmo e caiu. Então Jesus está corrigindo Pedro, já está dando um toque em Pedro e falando assim: olha, cuidado Pedro, não seja muito autoconfiante, mas contrito de coração, humilde, porque senão você não vai dar conta. Pedro, a sua carne é fraca. Essa palavra foi importante para Pedro, mas Pedro não vigiou e Pedro não orou, e por isso que depois negou, confiou demais em si mesmo. Você está entendendo sim ou não? O Getsemane hoje está nos ensinando muitas coisas. Olha para quem está do seu lado e diga: o Getsemane hoje está nos ensinando muitas coisas. São João Crisóstomo: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que isso significa? Que a mente carnal nos puxa para baixo. A carne nos puxa para baixo, o Espírito nos leva para cima, a carne nos puxa para... Orou dizendo: meu Pai, se não é possível que passe este cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. É claro que aqui, que sua vontade humana está em total harmonia com a vontade do seu Pai. Jesus está em total harmonia com a vontade do Pai. E é isso que eu e você devemos buscar e seguir. A minha vontade tem que ser a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser a minha vontade. Amém? Abra sua Bíblia, vamos comprovar isso em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 38. O próprio Jesus falando. João capítulo 6, versículo 38. O que está escrito aí? Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha que bonito. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Nós deveríamos falar a mesma coisa, ó. Eu saí do ventre de minha mãe, eu entrei no ventre de minha mãe, não para fazer a minha vontade nesta terra. Eu nasci não para fazer a minha vontade nesta terra, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem me enviou para o ventre de minha mãe? Quem te enviou para o ventre da sua mãe? Deveríamos falar como Jesus: vim para fazer a tua vontade. Vamos agora, esse mesmo evangelho que nós estamos lendo em Mateus, ele também está em Marcos. Vamos ler um pouquinho de Marcos. Marcos capítulo 14. E marca aí agora Marcos 14, versículo 35.
Adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. São João Crisóstomo disse: como então em sua oração ele diz, se for possível? Ele está mostrando a fraqueza própria da natureza humana. A natureza humana prefere não ser arrebatada desta vida presente. Jesus, com essa palavra, ele está dizendo que a carne, que a humanidade, a fraqueza da humanidade. Então essa palavra de Jesus no Getsêmani revela a fraqueza da humanidade. Jesus, como homem, na mesma pessoa, é Deus e homem, ele está revelando a fraqueza da humanidade e ao mesmo tempo a força de Deus. Na mesma pessoa. A sua carne é fraca. Se você não orar, a tua carne vai vencer você. O que é uma vida mundana? Gente, vocês veem sempre a gente pregando assim: você precisa sair do mundo. O que é uma vida mundana? É uma vida na carne. É uma vida que eu faço os prazeres da carne. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 26. Porque o único jeito de a gente vencer as fraquezas é conforme diz essa palavra. Romanos 8, 26. O que está escrito aí? Outro sim. O Espírito vem em auxílio a nossa, quando você estiver fraquinho, quando a tua carne está dando mais conta, quando você não aguenta fazer a vontade de Deus. Senhor, eu não tenho força, diz a palavra, o Espírito Santo vem em auxílio à sua fraqueza. E Atos dos Apóstolos vai dizer o quê? Eu vos enviarei o Espírito Santo, e ele vos dará força. O Espírito Santo é a força do Pai para a gente fazer a vontade de Deus na nossa vida. Ou seja, sozinho você não dá conta, meu filho. Sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Diga comigo: sem Jesus eu não posso nada. Sem o Espírito Santo eu não posso nada. Então, sem o Espírito Santo você vai ser guloso, sem o Espírito Santo você vai ser orgulhoso, você vai ser vaidoso. Sem o Espírito Santo você pode cair no adultério, sem o Espírito Santo você pode cair na pornografia. Se você contar só com a sua força, você não dá conta. Agora o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza. Então diga comigo: vem Espírito Santo. Marcos 14, 36. Marcos 14, 36. Abá, Pai, suplicava ele, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu. Santo Efrém dizia, ele sabia o que dizia ao Pai, e estava ciente de que este cálice podia afastar-se dele, mas ele viera para bebê-lo por todos. Ele vai beber este cálice por causa de você. Ele vai beber este cálice no nosso lugar, porque esse cálice era nosso. Os pecados eram nossos. Ele vai beber no meu lugar e no teu lugar. Ele viera para bebê-lo por todos, para assim quitar com este cálice a dívida de todos. Uma dívida que nem os profetas, nem os mártires puderam saldar com a sua morte. Ele assumiu na sua carne, ele revestiu-se de fraqueza. Este evangelho do Getsêmani mostra a fraqueza de Cristo, mas ao mesmo tempo a força de Cristo. Na verdade, como diz a palavra, a sua fraqueza é força. O que é fraqueza de Cristo é a força, revela mais ainda a sua força. De fato, a angústia da morte o alcançou, para mostrar sua condição de filho de Adão, sobre quem a morte reina, de acordo com a palavra do apóstolo. Ou seja, o que Santo Efrém está dizendo? De fato ele assumiu a nossa humanidade, ele está sofrendo como homem.
Porque alguns daquela época achavam que Jesus não era homem. Ah, mas ele não sofre nada, ele não é homem, ele é Deus. O Getsemane revela a verdade nua e crua. Ele é 100% homem. Na mesma pessoa, homem e Deus. Cristo veio para beber o cálice no seu lugar. Amém? Diga comigo, obrigado, Jesus. Porque o Senhor bebeu o cálice no meu lugar. Marcos 14, 38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Santo Agostinho diz: o Senhor nos ordenou a vigiar e orar para não cairmos em tentação. Ora, se pudéssemos obter esse dom somente pela vontade, não precisaríamos pedi-lo na oração. Se a vontade fosse suficiente para nos resguardar da tentação, não precisaríamos suplicar para isso. E Agostinho agora está sendo cirúrgico, preste atenção. Jesus está falando o quê? Vigiai e? Agostinho está nos ensinando algo precioso. Ah não, mas quando o demônio vir, basta eu não querer. Agostinho está dizendo que você não vai dar conta. Quando a tentação vier, não basta a sua vontade de dizer não quero. A sua vontade é fraca. O que esse evangelho está nos revelando, o que Jesus está nos revelando é que a carne é... Jesus está revelando a fraqueza humana. Então qual é o segredo para não se entregar à fraqueza? É a oração. Então Agostinho está dizendo, quando Jesus diz orai e vigiai, ele está dizendo, não adianta só vigiar, não adianta só querer não pecar, é preciso orar para que Deus te dê a graça de não pecar. É preciso orar para que Deus não te dê a graça de não cair em tentação. Amém? Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus coloca esse pedido. E esse pedido, veja, ensina-nos a rezar. Aí Jesus falou, quando vocês forem rezar, peçam para que Deus livre vocês de cair nas tentações. Está entendendo, sim ou não? Então quando o diabo chegar para te tentar, meu filho, você tem que se prostrar com o rosto por terra, ir para o sacrário, entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto e orar, porque só tem um jeito de vencer o demônio, oração. E aqui está também a chave do porquê que o diabo fica doido quando um povo se levanta para rezar. O diabo fica doido quando o povo se levanta para rezar, porque agora com a oração ele não vai conseguir mais nada contra nós, mais nada contra nós. Você está entendendo? O diabo quer te afastar da oração, porque te afastando da oração você fica fraco. O diabo não quer que você ore, então se tem uma estratégia do diabo é que a gente não reze. E a gente não reze até com motivos bons. Ah, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu estou muito culpado, isso, aquilo. E nós agora, Deus está nos ensinando que nós temos tempo sim para orar, nem que tenhamos que acordar na madrugada. Façamos, mas não deixemos de orar. E qual a experiência que nós temos feito? As pessoas relatam, eu achei que eu não ia dar conta de fazer nada. Quem disse isso para você? A oração fortalece você em todos os sentidos. E a gente percebe que a gente dá conta de fazer até mais do que a gente fazia. Porque a oração sustenta o corpo e a alma. Amém? Sem oração você não vai dar conta. Diga, sem oração eu não vou dar conta. Agostinho continua, preste atenção. Pois se essas coisas estivessem em nosso poder, se vencer a tentação estivesse em nosso poder, pela nossa capacidade, pelo nosso livre-arbítrio, qualquer um veria que seria inútil pedi-las ao Senhor. Então para que eu vou pedir ao Senhor se eu dou conta sozinho? E até é enganoso orar. Se pedíssemos em oração o que nossa natureza criada assim já possui, por nossa própria força. Ou seja, Agostinho está dizendo o seguinte, seria inútil ficar rezando se você desse conta sozinho. Você reza porque você precisa dele. Você reza porque você não dá conta sozinho.
O segredo para vencer as tentações é orar. Deus me ajuda. Minha língua está coçando para falar daquela bendita, daquele bendito. Deus me ajuda porque tal pessoa me feriu e eu estou com uma mágoa que quer adentrar o meu coração, eu não posso deixar essa mágoa entrar. Me ajuda porque eu preciso perdoar, eu não posso tratar com a mesma moeda. Só na oração você vai conseguir vencer as suas fraquezas. Eu estou querendo perder a paciência no meu casamento, perder a paciência com o meu marido, perder a paciência com meus filhos. Só na oração você vai recobrar essa paciência. Meu casamento não está nada bom e agora tem uma mulher dando em cima de mim lá no meu emprego, eu estou caindo, está ficando difícil. Ela me trata melhor que a minha, ele me trata melhor do que ela. Jesus, eu quero orar para que eu não caia na tentação. Você está entendendo, sim ou não? Agora você não quer rezar, meu filho? Rezar vai ser o seu. Vai ser a presa mais fácil que tem. Até Santo Afonso chega a dizer, sabe o que Santo Afonso diz? Aquele que não reza, diabo tem trabalho nenhum. Ela já sai descendo direto. Santo Afonso diz assim, quem não reza, diabo nem trabalho tem, porque ela desce sozinha. Ela vai ladeira abaixo. Preste atenção. Então o Senhor Jesus não teria dito vigiai e orai, apenas vigiai para não cair em tentação, mas Jesus falou vigiai e... Ele não teria dito ao bendito chefe dos apóstolos, Pedro, eu roguei por ti. Abra sua Bíblia. Em Lucas 22. Lucas 22, versículo 32. Olha que bonito essa palavra. Lucas 22, 32. O que está escrito aí? Ou melhor, vamos ler do início, do 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como o trigo. Ei, Simão, Satanás pediu sua alma para mim. Jesus está falando para Pedro. Imagina esse diálogo, eu já ia regalar os olhos. Falei, Satanás pediu sua alma, Pedrão. Mas, que coisa linda, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu por tua vez confirma aos teus irmãos. Meu Deus, Jesus está falando, mas eu rezei por você, Pedro, porque a única forma de vencer o demônio é pela oração. Jesus está dizendo, o diabo só não vai te pegar, porque eu rezei por ti, viu? Aqui também, o Senhor está me inspirando algo lindo para você. Tem vezes que é a tua oração que salva pessoas que você ama do poder de Satanás. Satanás já estava prestes a pegar aquela pessoa, mas naquele dia, naquela madrugada, você em lágrimas por ela, e naquela hora, eu orei por ti, e você, através da sua oração, às vezes você nem sabe, mas através da sua oração, foi a proteção para aquela pessoa não cair na armação do demônio. A tua oração faz milagres. A tua oração é proteção contra o mal, a tua oração é proteção contra o inimigo, amém? Marcos 14, 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu estou repetindo para entrar na sua cabeça, viu? Tertuliano, atenta que ele declarou primeiro que o espírito está pronto. Quis mostrar qual das duas partes deve se submeter à outra. A carne deve submeter-se ao espírito, o mais fraco ao mais forte, para que a carne possa receber a força do espírito. Então veja, a carne deve se submeter ao espírito, e não o espírito à carne.
Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 24. Romanos capítulo 7, versículo 24. Paulo vai dizer: homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Quem vai me libertar deste corpo que só quer coisa ruim? Dessa carne fraca? Portanto, o segredo é: o Espírito deve dominar a carne, e não a carne dominar o Espírito. Amém? Agora, esse mesmo evangelho que nós já lemos em Mateus, Marcos, vamos para Lucas. Lucas, capítulo 22. Lucas 22, 41. Marca aí, Lucas 22, 41 a 43. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra, e ajoelhando-se, orava. É bonito a gente ler todos os evangelhos, que você vai vendo umas pequenas diferenças de um para outro. Detalhes a mais. Lucas, por exemplo, é um deles. Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça todavia a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. A aparição de um anjo, só Lucas narra. A aparição do anjo. Santo Ambrósio, preste atenção. Essa passagem é linda, de Santo Ambrósio. Muitas pessoas encontram dificuldade nesta passagem. Atribuem a tristeza do Salvador a uma fraqueza implantada desde o princípio, em vez de recebida por um tempo. Então, o que significa que Jesus ficou triste? Desejam também distorcer o sentido de uma tal expressão natural? Eu penso que não se deve tirar o seu sentido. Em nenhum lugar além daqui admiro mais sua piedade e majestade. Ter-me-ia sido menos proveitoso se ele não tivesse recebido a minha dor. Preste atenção agora. Aquele que não tinha motivo para entristecer-se por si mesmo. Jesus tinha algum motivo para se entristecer por si mesmo? Tinha algum motivo? Portanto, ele entristeceu-se por mim. Ele entristeceu-se por você. Tendo deixado de lado a alegria na divindade eterna, ele é afligido pelo cansaço da minha fraqueza. Então o que Jesus está sentindo ali? A minha fraqueza, a tua fraqueza. Ele tomou a minha tristeza para conceder-me a sua alegria. Ah, que coisa bonita. Jesus pegou a sua tristeza para te dar a alegria dele. Desceu as nossas pegadas até o padecimento da morte, a fim de chamarmos de volta à vida por suas próprias pegadas. Então ele foi lá, com as suas pegadas, ele foi nos tirar da morte, para que você, através das mesmas pegadas, encontre a vida. Falo confiantemente de tristeza porque proclamo a cruz. Ele não assumiu a aparência, mas ele assumiu a realidade da encarnação. Ele de fato ficou triste, mas não era a sua tristeza, era a nossa tristeza. Ele devia assim também suportar a tristeza para vencer a tristeza, para excluir a tristeza, para que você não se deixasse dominar pela tristeza. Amém? Aqueles que suportam a dormência ao invés da dor das feridas não recebem o louvor de terem força. Ele foi um homem em sofrimento e conhecedor de suportar a dor, a doença. Jesus te quer feliz. Como aquela música que a gente canta, Jesus te quer sorrindo. Olha para quem está do seu lado e fala, Jesus te quer sorrindo. Jesus pegou a sua tristeza e deu para você a alegria dele. Amém? Obrigado, Jesus. Essa palavra nós podemos meditá-la com Isaías 53. Vai lá para Isaías 53.
Isaías 53, versículo de 4 a 5. Em verdade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Nós havíamos, parece que Ele está triste. Não, mas Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele. Fomos curados graças às suas chagas. A tristeza dele era a minha tristeza, a fraqueza dele era a minha fraqueza, e ele estava passando por tudo isso para mudar a minha história, para mudar a tua história. Gregório Nazianzeno, de Nazianzo: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas prevaleça a tua vontade. A passagem não significa que o filho tem uma vontade própria, distinta da do pai, mas que não tem outra vontade. É como se Jesus estivesse dizendo: não para fazer a minha própria vontade, pois não existe a minha parte, mas aquela que me é comum a ti. Assim como temos uma só divindade, temos também uma só vontade. Eu e o Pai, nós temos uma só vontade. Abra sua Bíblia em João capítulo 10, versículo 30. João capítulo 10, versículo 30. O que está escrito aí? Eu e o Pai somos um. Portanto, a vontade do Pai é a minha vontade, porque eu e o Pai somos um. Agora vá para João capítulo 5, versículo 30. Não, então eu falei errado para vocês. João capítulo 10, versículo 30. João capítulo 10, versículo 30 é eu e o Pai somos um. Tá bom? Então, João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos. Agora, João capítulo 5, versículo 30. O que está escrito aí? De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço. E meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Santo Efrem, ele vai dizer o seguinte: ele disse esta palavra contra Adão. Então, preste atenção, porque agora essa parte é muito bonita dessa pregação. Onde que aconteceu a tragédia da humanidade? Num jardim. No jardim do... Opa. No jardim do Éden aconteceu a nossa tragédia. Agora nós estamos em outro jardim. Agora é o jardim do Getsemane. Aqui nós temos Adão, no jardim do Éden. Aqui nós temos um novo Adão, Jesus Cristo. Aqui nós temos Adão dizendo para Deus: não quero fazer tua vontade, quero comer a árvore que você me proibiu de comer, quero comer, estou com vontade de comer. Aqui nós temos o novo Adão dizendo para Deus: Pai, não faça o que eu quero, mas faça o que tu queres. Portanto, Santo Efrem está dizendo, ele disse essa palavra contra Adão, que resistiu à vontade do Criador e seguia a vontade de seu inimigo. Adão fez a vontade de Satanás, porque na vida ou você vai fazer a vontade de Deus, ou você vai fazer a vontade do mundo, ou você vai fazer a vontade de Satanás, ou vai fazer a vontade da sua carne. Adão fez a vontade do inimigo, em consequência Adão foi entregue à boca de seu inimigo. Nosso Senhor resistiu à vontade da carne para sustentar a vontade do Criador da carne. Porque ele sabia que toda a felicidade depende da vontade do Pai. Adão acreditou que a felicidade está em fazer o que eu quero. E Cristo nos mostra que a felicidade não está em fazer o que eu quero. A felicidade está em fazer o que o Pai quer que eu faça.
O que o mundo de hoje ainda acredita? O mundo de hoje, muitos ainda estão em Adão. Acredita que felicidade é fazer tudo o que eu quero. Tudo que eu quero eu vou fazer. Isso é felicidade. Você fazer o que você tem vontade de fazer. E Cristo te ensina, não. Felicidade é fazer a vontade do Pai. Quanto mais você fazer a vontade do Pai, mais feliz você vai ser. Você está entendendo, sim ou não? Meu Deus, presta atenção agora, porque eu fiquei abalado quando eu li essa aqui de Santo Efrem. Eu achei tão bonito. Lucas 22, 44 a 46. Lucas 22, de 44 a 46. O que está escrito aí? Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Eu não me lembro se em Mateus nós tínhamos visto isso, de suor de sangue. Vamos ler de novo? Ele entrou em agonia e orava ainda com mais insistência, e seu suor tornou-se como gotas de sangue. Gente, você já teve gotas de sangue? A escorrer pela terra. Era muito medo, era muita pressão, era o pecado de todos nós sobre ele sentiu o peso. Depois de ter rezado, levantou-se e foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: por que dormis? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Gente, preste atenção no que Santo Efrem vai dizer, o que significa o suor de sangue. Pergunta para mim, Santo Efrem, o que significa o suor de sangue? Para Santo Efrem o sírio, seu suor tornou-se como gotas de sangue, disse o evangelista. Ele suou para curar Adão que estava doente. É com o suor do teu rosto, disse Deus, que comerás o teu pão. Ele permaneceu em oração nesse jardim para trazer novamente Adão ao seu jardim. Gente, olha, vou traduzir o que o Santo Efrem acabou de falar. Depois que Adão peca, existe um castigo. Qual é o castigo a partir de agora? Você vai comer o pão com o suor do teu rosto. Foi ou não foi esse castigo? A partir de agora você vai comer com o suor do teu rosto. Então, o pecado de Adão, no primeiro jardim da história, no jardim do Éden, nós vemos o suor do castigo, nós vemos o suor do castigo, o suor do pecado. No jardim do Getsemane, Jesus começa a suar sangue para curar o suor do pecado de Adão. E que bonito Santo Efrem disse, para que Adão agora, e Adão é a representação de toda a humanidade, tá? Para que Adão agora saísse daquele jardim e pudesse vir agora ao seu jardim, para que Adão agora recebesse um sangue de restauração e de renovação para a sua vida. Gente, isso é lindo, não é? Jesus suou sangue no Horto das Oliveiras para curar o suor de sangue do pecado, o suor do pecado. Eu creio que dá tempo, essa palavra se faz importante. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
Assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Versículo 14. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão, o qual é a figura do que há de vir. Veja, até agora só tragédia. O pecado de Adão passou para todos nós. O pecado de Adão passou para toda a humanidade. Estamos perdidos? Não. Nós estamos vendo nessa pregação que o jardim do Éden foi recuperado pelo jardim do Getsemane. O pecado de Adão foi sarado pelo sangue de Cristo. E agora é o que vai começar a falar São Paulo. Versículo 15. Mas com o dom gratuito não se dá o mesmo que com a falta, pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão o dom de Deus e o benefício da graça, obtido por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Nem aconteceu com o dom o mesmo que as consequências do pecado de um só. A falta de um só teve por consequência um veredicto de condenação, ao passo que depois de muitas ofensas o dom da graça atrai um juízo de justificação. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Paulo está dizendo, a desgraça foi grande, mas a bênção foi maior. Diga comigo, o que aconteceu no jardim do Éden foi desfeito no jardim do Getsemane pelo novo Adão. E você encontra isso, e eu quero que você leia o versículo 20 agora. A gente viu muito pecado, mas onde abundou o pecado? Versículo 21, assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Eu termino com a última citação. Cirilo de Alexandria. O lugar era um jardim, tipificando o paraíso de outrora. Pois nesse lugar, por assim dizer, todos os lugares foram recapitulados, e se consumou o nosso retorno à condição primitiva da humanidade. Pois os problemas da humanidade começaram no paraíso. Diga comigo, os problemas da humanidade começaram no paraíso. Enquanto o sofrimento de Cristo, que nos trouxe libertação de todo o mal ocorrido nos tempos passados, começou no jardim do Getsemane. A desgraça feita no paraíso começou a ser desfeita de uma forma tremenda no jardim do Getsemane. Portanto, o jardim do Getsemane nos ensinou tantas coisas hoje. E principalmente, no jardim da sua vida. Aliás, eu pergunto, qual jardim você vai querer estar? No jardim da desobediência ou no jardim da obediência? Não tem como estar nos dois jardins não, viu? Porque tem gente que um dia quer estar num, um dia quer estar no outro. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Como Jesus, vai. Eu quero conhecer teus planos. Faz dessa música a tua oração, vai, solta a voz. Os passos que eu dei sem você. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. Adão, você só fracassou. O tanto que eu já chorei.
Me arrependo dos meus planos. Me arrependo dos meus planos. Sem Jesus nós somos fracos. Vai, canta, vai. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Ergue teus braços, vai, os meus passos são teus. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Ah, que bonito. E se não for assim, como Jesus? E se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Ergue teus braços. Na sua vida, nós vamos sempre estar com esse dilema: fazer a minha vontade, fazer a vontade do demônio, ou fazer a vontade de Deus. Aí vai ser preciso suar muitas vezes, sangue. Custa fazer a vontade de Deus, custa, mas é a melhor maneira de ser feliz. Adão achou que estava arrasando, mas precipitou a sua vida e a humanidade inteira na morte. Por isso, os passos que eu dei sem você só me fizeram o quê? Fracassar. Convido você agora a dizer: eu quero fazer tua vontade, Senhor. Eu não quero mais fazer a minha vontade na minha vida, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade é melhor para mim. A tua vontade é melhor para mim, a tua vontade é o que eu mais preciso. Por isso eu quero negar a mim mesmo, porque aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero negar a minha vontade. Vamos cantar mais uma vez, faça dessa música a tua oração. Eu me abro ao teu querer, tem que se abrir. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz. Tem que ter submissão. Quero me submeter. Jesus foi para o Getsemane para conhecer a vontade do Pai. Quero conhecer teus planos. Pensa aí, os passos que dei sem você, os passos que dei. Sem você, Quantas vezes a gente já errou na só vida? me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. De coração sincero agora, vai, me arrependo. Me arrependo dos meus planos. Ergue teus braços, sem ti nada posso. Sem ti, Nada orai e posso vigiai. fazer. A sua carne é fraca. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, Os meus passos são teus. o meu próximo minuto. Próximo minuto é teu. E se não for assim, eu não quero ir, Jesus. E se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Para terminar, só você, vai. Os meus passos são teus. Os meus passos. Diga com a alma, vai, se não for assim. Dou minha mão para ti. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, leva-me, Senhor. E Jesus foi levado para onde? Para a cruz. Mas se é lá que o Pai me quer, é lá que eu vou estar.
E se é lá que o Pai me quer, então a cruz não é derrota, a cruz é vitória. A vontade de Deus é sempre o melhor para nós. Amém.